O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Deus, o nosso bondoso Pai Celestial, está conosco, como diz a Bíblia, a sua palavra, por intermédio do Espírito Santo e dos inumeráveis grupos de anjos, magníficos em poder, serafins e querubins, a favor das pessoas que atentam para a palavra do nosso Deus, para a sua lei, e quanto à doutrina da salvação. Hebreus 1, versículo 14. Então aqui Luz para o Mundo, Denilson Carvalho, com muita honra, graças ao nosso bondoso Deus e amigos, membros da AMAR, e a direção da emissora, na qual estamos há algum tempo, Sara Brasil FM 93.9 Goiânia, para no mínimo 3 milhões de pessoas, no alcance geográfico deste magnífico prefixo goiano. Sou aqui em Séries, Goiás, a 180 quilômetros de Goiânia, sentido sul, norte e tal, Séries, cidade de 22 mil habitantes. Estou aqui no meu estúdio próprio, na residência, Jardim Petrópolis, Séries. Nasci aqui, depois de 33 anos em São Paulo, eu e a minha esposa, Marineusa, voltamos a residir aqui. Este programa, iniciamos lá em São Paulo, no antigo prefixo AM, paulistano, 1260 kHz, em 1987, portanto, estamos no rádio. Pela graça do nosso Deus e amigos, repito, há mais de 38 anos, na Sara, caminhando para o primeiro ano, então, alguns meses. Luz para o Mundo é hora de Bíblia. Daqui a pouco, então, na nossa escola bíblica, o prosseguimento do que é a nossa alma, de acordo com a Bíblia, em hebraico, em grego, de acordo com a língua portuguesa, com o latim, já que a língua portuguesa não original é língua neolatina, não é isso? Então, um estudo profundo tem muito a ver com ciência, anatomia, biologia, acerca do que é de fato a nossa alma. A nossa alma, chamada também coração pensante, espírito, mente, intelecto, razão, consciência, ou numa palavra, sistema nervoso central. Sistema nervoso central. A aula de hoje será muito profunda. Nos últimos 2 programas, eu ministrei aulas sobre os nossos olhos, que fazem parte da nossa alma, fazem parte geográfica, na verdade corpórea, não, física, acaba sendo geografia, não, direcionamento, que os nossos olhos fazem parte da nossa alma, inclusive, 2 partes, digamos, da nossa alma, são visíveis a olho nu. O que é, Denilson Carvalho? Exatamente, porque você que não é cego, olha no rosto de outra pessoa, ou mesmo no seu rosto, no espelho, no caso, no espelho não, vê no seu rosto, então você vê essa parte visível da alma, os olhos, a íris, a menina do olho, enfim, a córnea, a parte visível do início globo ocular, que vai terminar lá no lobo occipital, que é a parte cerebral que interpreta os ruídos, o que se vê, não? O cenário e tal, o que se vê, os objetos, pessoas e tal.
Então assim, você vê parte da alma, que são os olhos, essa parte visível, olho nu. E hoje veremos também outra parte da alma que é visível a olho nu. Os nossos pavilhões da música cavalho. Que é isso, pavilhões? Exatamente. Poucas pessoas sabem, mas eu não sou o único conhecedor de anatomia que orelhas são apelidos. O nome correto é, no caso, quanto às duas orelhas, pavilhões. Então eu tenho aqui as minhas duas orelhas, meu pavilhão direito, o meu pavilhão esquerdo. Então essa é a parte da alma que fica então nos lados, não, direito e esquerdo do rosto, do crânio, isso vai terminar lá no cérebro, numa sessão relativa a interpretar os sons. Se alguém executando violino, tocando piano, pandeiro, gritando, falando, como que estou aqui falando, não? Alguém aí com o rádio ligado pela internet está me ouvindo, graças às suas orelhas. Se você não tivesse orelhas, você seria surdo. Se deceparem as suas orelhas, rentes, então o corpo, você fica imediatamente surdo. Que impressionante, não? Então, apenas a conclusão acerca dos nossos olhos. Quer dizer, eu concluí, fiz 2 programas sobre isso. Eu fiquei a executar um louvor e não houve tempo. Então, completando então com este louvor magnífico sobre a importância dos nossos olhos. Antes eu leio, não é aula bíblica ainda, mas de qualquer forma faz parte. Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Eis o que aqui está assentado. Salmo 119, versículo 18. Davi orou, eu oro assim também, penso que você também, não é amigo, não é querida amiga. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Para compreendermos a Bíblia, a verdade para a nossa salvação. Olhos da carne, os olhos reais. Quando a pessoa lê a Bíblia, está lendo com os olhos. Quem é deficiente visual, lê com os dedos em braille. Mas o olho principal é no entendimento lá no trato do cérebro, então, chamado lobo occipital. Abre-me os olhos para ver algo de bom que tens para mim. Põe-me nas mãos aquele poder que me desate e solte enfim. Quero silente sim ficar, é meu Senhor a mim falar. Abre-me os olhos, dá-me luz, meu bom Jesus.
E agora, em Luz para o Mundo, a nossa Escola Bíblica. Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, aula de Bíblia, Sara Brasil FM, 93.9, Goiânia, região metropolitana. E também pela internet, vamos ao mundo, não? Tanto aqui pelo meu canal, Apocalipse 666, Demilson Carvalho, como pelas redes sociais dessa querida emissora Goiânia, Sara Brasil FM 93.9. Uma boa tarde aí na técnica, Júnior Lopes, felicidade, obrigado pelos seus préstimos, profissionalismo e amizade, assim eu prossigo. Então, mais uma hora de Bíblia, doravante, sobre o nosso trato da audição. Audição, ouvir, escutar. Bom, nós escutamos ou ouvimos de dois modos. Audição física, de fato audível, por exemplo, estou falando, alguém com rádio ligado está ouvindo-me pela internet. Inclusive eu que não sou surdo, não sou deficiente auditivo, senão até falaria aqui, mas com muita dificuldade, estou me ouvindo, de modo que é a realidade, eu sou o meu primeiro ouvinte, tem uma ação não, de ser o meu primeiro ouvinte, não é egoísmo, não que eu queira, é obrigado, não sou obrigado a me ouvir, não, e graças a Deus que não sou surdo, mas quem é surdo também é abençoado por Deus, desde que siga a Bíblia Sagrada, lendo em braille, ouvindo, no caso, leitura labial, sinal de Libras, não, coisas assim. Linguagem de Libras, linguagem para deficiente auditivo, coisa assim, e eu prossigo. Bom, então, hora de Bíblia. Prezado amigo, também querida amiga, você está informado que se desseparem as suas duas orelhas, na verdade são dois pavilhões, rentes, não deixando sequer um pedacinho para lembrança, você fica imediatamente surdo. Mas não é somente isso, dificilmente conseguirá parar em pé. E se isso acontecer num bairro longe da sua casa, quando estiver caminhando, tomara que não aconteça desgraça, Deus livre você, não, tem me livrado. Então você ficará também desorientado, sem saber voltar para casa. Aí terá que ter o endereço anotado para entregar um motorista de aplicativo, Uber, ou um taxista, uma viatura policial, coisa assim. É impressionante. Portanto, as nossas orelhas, nossos pavilhões, que são o início do nosso ouvido, o que vai terminar lá no cérebro, numa parte responsável por entender o ruído. Sinais elétricos que são transmitidos a partir das orelhas, que são nossos microfones do cérebro. Os microfones de uma meia de som, sistema então de transmissão, coisa impressionante, não? Coisa impressionante, amplificação do ruído do som. Então, cuidar com suas orelhas, cuide bem delas. Não servem apenas para enfeite e para entrar água na chuva, que são como que dois mini guarda-chuvas, não? As orelhas, senão a água entraria diretamente no ouvido, tímpano, e daria infecção, inflamação e dor de ouvido, que coisa, não? É impressionante. Deus, de fato, é engenheiro por excelência. Claro, Deus é Deus, não? Ele fez tudo belo, extraordinário. Então, que impressionante. Nada no nosso corpo é dispensável. A única parte do nosso corpo, isso aqui está de gaiato, não? Mas tudo bem, que até algum tempo médicos pensavam ser algo indispensável, então o apêndice, mas pesquisaram melhor e descobriram que o apêndice no intestino, daí a inflamação apendicite, não, é importantíssimo.
Então, é grave quando a pessoa tem que ter o apêndice retirado por apendicite ou coisa assim, que também se explode ali, estoura, a pessoa morre na hora, não? Então, complicado, ou pode morrer na hora, ou no minuto que seja, até ou em 2 horas. Cuidado, enfim, a saúde, não? Cuidar com a alimentação e com a mente, coisas assim. Bom, antes que eu cite e leia a primeira passagem sobre os nossos pavilhões, as nossas orelhas, o nosso trato do ouvido, audição, o que faz parte da nossa alma, que na realidade a nossa alma é que ouve, não sendo surda. Alma surda? Isso! Quando a pessoa é surda, deficiente auditivo, então a alma que é surda. Quando a pessoa é cega, a alma que é cega. Quando a pessoa ouve, a alma que está ouvindo, a alma que está falando coisas assim, a alma que ouve, que lê, que memoriza, que entende as coisas, memorização, processo, coisa impressionante, não? Então, a primeira passagem será 2 Reis 21, versículo 12. Eu tinha vocação para medicina, mas não cursei medicina. Cursei apenas o ginásio e parei, porque me tornei um evangelista, tipo um missionário voluntário, sem salário. Tanto é que eu não sou pastor, não sou teólogo, não sou professor de teologia, sou um simples jornalista, professor de Bíblia, religião, sem faculdade, autodidata, pleno conhecimento, graças ao nosso bom Deus, claro, então que nos concede dons e talentos. Enfim, se eu houvesse cursado medicina, com certeza eu seria um médico da área, talvez um neurocientista, talvez não tanto, porém um neurologista, mais provável neurologista. Amo muito essa área, sou apaixonado por essa área, toda a medicina, mas especialmente a neurociência. Estudo muito há décadas sobre o cérebro e sei que o nosso cérebro é a nossa alma. O nosso cérebro, pessoa viva, claro, é o nosso sistema nervoso central, nosso espírito, nosso coração pensante e tal. Então, eu pesquisei no YouTube, porque há relatos profissionais, não? Eu tenho conhecimento para saber no que creio e no que rejeito. Então, vídeos longos e tal, eu achei um bem curto, o camarada de profissionalismo sintetizou muito bem o que são as nossas orelhas, os nossos pavilhões, cóclea e tal, tímpanos, até a informação auditiva e chegar à parte cerebral que é responsável por ouvir de fato e entender o que se ouve, interpretar o ruído, o som, etc. Então, um presente aqui, um brinde de Milson Carvalho para o ouvinte Sara Brasil FM 93.9 pela internet e tal. Ouça aí que coisa esplêndida, maravilhosa, que resumo tão profissional, tão bem feito. Deus abençoe essa pessoa que fez isso e tal. Felicidade. Os ouvidos estão constantemente ativos. Eles captam as ondas sonoras e as transformam em informações que são interpretadas pelo cérebro. Por exemplo, como a música ou fala. O som é uma onda de pressão que pode vibrar rápido ou lentamente. Vibrações lentas produzem sons intensos, enquanto as rápidas produzem sons de alta frequência. O som entra no ouvido e é conduzido por meio do canal auditivo, onde alcança primeiro a membrana do tímpano. Assim que a membrana do tímpano começa a vibrar, faz com que a cadeia ossicular comece a se movimentar. A cadeia ossicular é formada pelo martelo, bigorna e estrebo. As vibrações sonoras se movem ao longo da cadeia ossicular e no ouvido interno. Dentro do ouvido interno, a cóclea desempenha um papel central. É aqui que a energia mecânica do som é convertida em sinais elétricos complexos, que são depois transmitidos ao cérebro. Em termos simplificados, a cóclea é um tubo em forma de espiral cheio de líquido. Células sensoriais, também chamadas de células ciliadas, alinham-se por toda a extensão da cóclea. Estas células ciliadas têm diferentes graus de sensibilidade para a detecção de diferentes tons ou frequências. Isso permite que o ouvido perceba todas as particularidades do som. A mudança de vibrações mecânicas para pulsos elétricos é um processo complexo, resultado do movimento das células ciliadas na cóclea. Por toda a extensão da cóclea, as células ciliadas estão dispostas como as teclas de um piano. Células ciliadas localizadas na base ou região mais baixa da cóclea são responsáveis pelas altas frequências, enquanto as do ápice são responsáveis pelas baixas frequências. Quando o fluido da cóclea começa a se movimentar, provoca um movimento correspondente das estruturas finas na superfície das células ciliadas. Esses movimentos causam diferenças de tensão que produzem sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo auditivo ao cérebro.
O córtex auditivo interpreta essa informação como som, por exemplo, música ou fala. Toda a cadeia de eventos, incluindo todos os passos que convertem as ondas sonoras do ambiente em informações que são interpretadas pelo cérebro, acontecem tão rapidamente que o indivíduo pode escutar sons contínua e instantaneamente. Com essa complexa cadeia de eventos, há uma série de fatores que pode causar uma perda auditiva. A perda de audição pode variar de uma deficiência auditiva de grau leve a moderada à perda auditiva total. Em geral, há 3 tipos principais de perda auditiva que se diferenciam, dependendo da parte do ouvido que foi afetado, seja o ouvido externo, médio ou interno. Coisa maravilhosa, não? Resumi uma aula de umas 2 horas sobre o trato da audição. Agora é a Bíblia. Agora é o nosso Deus, por intermédio da sua palavra, a Bíblia, que nos instrui sobre os nossos pavilhões, orelhas, nossos ouvidos, enfim, o nosso entendimento concernente às questões. Primeira passagem sobre isso, anote, amigo, também amiga, aula de Bíblia, leve isso a sério, anote. 2 Reis, capítulo 21, versículo 12. Não, desculpe, Samuel. É que eu notei aqui fora de ordem, mas tudo bem, lembrei a tempo. 1 Samuel 3, versículo 11, desculpe. 1 Samuel 3, versículo 11. 1 Samuel 3, versículo 11, creio que alguém notou. Levando a sério mais uma aula de Bíblia sobre o que é a nossa alma, de fato, é algo físico, corpóreo, matéria. 1 Samuel 3, versículo 11. Anotou? Parabéns. E aqui na Santa Bíblia, a magnífica luz para o mundo, leio. E disse o Senhor a Samuel: vê, vou fazer uma coisa em Israel, que todo o que a ouvir desde as orelhas até o cérebro, não é isso? Ouvir, lhe tirarão ambos os ouvidos. Noutra versão você lê ambas as orelhas, ouvidos. Mais uma passagem, agora sim, Reis. Passagem, eu coloquei aqui em cada local o famoso papelzinho marca-páginas, que ajuda muito, já encontrei. Anote a próxima passagem, agora sim. 2 Reis 21, versículo 12. 2 Reis, capítulo 21, versículo 12. Anotou? Parabéns, leio. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: hei de trazer tal desastre sobre Jerusalém e Judá, que ambos os ouvidos, ou orelhas, de qualquer que o ouvir, lhe ficarão zumbindo. Alguém já ficou com o ouvido zumbindo? Eu já. Conforme um som muito altissonante, altíssimos decibéis, que se for algo mais demorado, pode provocar surdez total e irreversível. Cuidado com barulhos terríveis, acima dos 85 decibéis, que é tolerável pelo ouvido humano, conforme catálogo e informação da ONU, Organização das Nações Unidas. Cuidado, inclusive, com fones de ouvidos. Esse que você encaixa mais dentro dos ouvidos, são uma desgraça. Um veneno terrível, vai provocando surdez lentamente. Quando a pessoa menos percebe, já ficou surdo, ou 70% surda. Então, cuidado com isso. Bom, mais uma passagem. Agora 1 Coríntios 12, 14 a 22. Saltando de Rei Samuel para essa parte bíblica chamada o Novo Testamento, Coríntios. Já encontrei. Mais uma chance, anote. Levando a sério, mais uma aula de Bíblia. No caso, 1 Coríntios capítulo 12. Já direi os versículos. Tenho aqui minhas anotações. Eu não sou obrigado a decorar tudo, não decoro. Muitas coisas decorei sem querer, mas estou de fato lendo cada passagem que eu citei para que você anote. Então leio aqui e explico isso brevemente. São passagens de fácil entendimento, então a criança aí lendo, ouvindo, já entende. Então, para agora, anote, se não fez isso, 1 Coríntios 12, 14 a 22, que do apóstolo profeta Paulo, coisa impressionante. 1 Coríntios 12, 14 a 22, alguém notou? Parabéns, iniciou a leitura. Ora, o corpo não é um só membro, claro, não é assim um pedaço de pau, uma vigota, um cabro, não é inteiriço, uma tábua, não é? Há peças, seções, mas muitos membros, não, compõem o nosso corpo. O corpo é inteiriço,
no carro não, se arranca, tira os pneus, o carro continua um carro, só que não anda mais, né? Não trafega. Se o pé disser, porventura, não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Pé não diz, na verdade não pensa, não. Aqui é metáfora, simbologia profunda, científica, técnica do apóstolo Paulo. Se o pé disser, se fosse possível, claro, isso é hipotético, não. Porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso o corpo? Claro que continua, não. Pode espernear o que for, não é? Dar com os pés na rua, sumir no mundo, na braquiara, continua sendo, não? Os pés continuam fazendo parte do corpo, mesmo que não queiram, mas querem, né? Não tem querer, não é? Não pensam. E se a orelha disser, aí lá vem as orelhas. E se a orelha disser, claro, aqui falando de uma, valendo para as duas. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? É sim, aguente firme, orelha, fique quieta, aceita que dói menos. Se todo o corpo fosse olho, rapaz, isso é profundo, hein? Se todo o corpo fosse olho, haja óculos, hein, para um olho tão grande, um óculos lá daí tu. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, cai fora, vaza. Vá de retro, mão. Nem ainda a cabeça falar aos pés, não tenho necessidade de vós, não preciso de vós, sumo daqui. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Na sequência, Paulo chega a falar do local por onde as fezes saem, quando a pessoa defeca, e não precisa não entrar, já entrei nessa área, mas e para por aqui e apenas prossigo. Nada errado, claro. Fala profundo, que impressionante o intelecto daquele servo, nosso Deus convertido, apóstolo, profeta, cheio do Espírito Santo, um intelecto tremendo, poliglota e tal. Cultura enormíssima, apóstolo Paulo. Eu não fico muito atrás, graças a Deus. Por quê? Porque eu sou bom, não? Eu não sirvo para engraxar os sapatos do Paulo. Claro, também não dá porque ele morreu. Enfim, talvez só os sapatos, não? Paulo já será citado na volta do Cristo. Pode falar, não é expressão figurativa. Então prossigo. Deus é bom, Deus nos agracia com dons e talentos. Dons e talentos. Bom, mais uma passagem, anote. Neemias, aqui atrás dos Salmos. Neemias 1, versículos 6 e 11. Neemias capítulo 1, versículos 6 e 11. Cadê você, querido Neemias? Encontrei. Neemias capítulo 6. Não, capítulo 1, não é isso? Neemias capítulo 1, versículos 6 e 11. O versículo 6 e o versículo 11. Neemias 1, 6 e 11. Estou visualizando isso aqui na minha Bíblia aberta, claro, fechado não veria, não. Então leio. Neemias 1, 6 e 11. Eu notou, parabéns. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Bom, aqui se fala a Deus na oração, sobre Deus estar atento com os olhos, os ouvidos, nosso Deus. Não precisa ler o versículo todo, gerou suficiente. Agora o versículo 11. Versículo 11. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem, nessa época em que era copeiro do rei. Aqui Neemias orando perante o rei Artaxerxes, depois do Império Neobabilônico, já no Império Medo-Pérsico, e eu prossigo. Mais uma passagem, anote. Agora, Jó 12, versículo 11. Que bem atrás, esse livro assim atrás dos Salmos. Não importa, tudo bem, quer dizer, importa, mas Jó capítulo 12, versículo 11. Mais uma chance, anote. Jó capítulo 12, versículo 11. Anotou? Parabéns, eu leio. Aula de Bíblia. Não prova o ouvido as palavras e o paladar o alimento? Exatamente. Como o paladar tem a ver com a língua e outros detalhes sobre a gustação, o paladar,
Assim então os ouvidos, quanto de fato as orelhas, cóclea, os tímpanos e o entendimento cerebral acerca do que se ouve. Não prova o ouvido as palavras, assim como a comida desagradável, muito salgada ou insonsa, sem sal, assim também há palavras agradáveis e há palavras desagradáveis. Um dos provérbios diz que a boa palavra é como maçã de prata, etc e tal. Que maravilha! Boa palavra que abençoa as pessoas. Conforme palavras que dirijamos a alguém, podemos estar conduzindo essa pessoa à depressão, até o suicídio, ou até que tem querendo nos matar, nos tirar a vida. Não, cuidado com as palavras. Inclusive, uma passagem bíblica diz, não anotei, mas alguém conhece, que a palavra branda é provérbio, não lembro onde está, mas é provérbio, livro de provérbios, que a palavra branda desvia o furor. No trânsito, quantas pessoas não morreriam assassinadas se então ficassem quietas, não abrissem a boca, não revidassem, não batessem boca, não, especialmente para o motoqueiro violento e chuta o retrovisor do automóvel, para xinga e da morte, é perigosíssimo, não, cuidado. Mais uma passagem, claro, anote. Agora, Salmo 34, versículo 15, do Jó para o livro adiante, que é o livro dos Salmos, dos 150 Salmos, mas eu quero somente este, quer dizer, o versículo, anote. Salmo 34, versículo 15, não é isso? Cadê? Salmo 34, cadê você, rapaz? Sim, isso, tá certo. Salmo 34, versículo 15, quer dizer, eu estou certo, a Bíblia está sempre certa, não? Salmo 34, versículo 15, alguém anotou? Eu leio. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Então aqui se fala em Deus como tendo também olhos e ouvidos. Alguém bate com a linha nos dentes dizendo lá que não, que Deus é, parece que antropomórfico, sei lá, que não tem forma. Tem sim, porque Deus é uma pessoa, não é pessoa humana, porém Deus é uma pessoa divina. Ele é um ser, ele não é gente humana, mas ele é um ser. Tanto é que diz o Gênesis, lembra-se, que Deus formou o homem, Adão, depois Eva, a sua imagem e semelhança, no físico, no caráter e no espírito. É claro que Deus não urina, Deus não defeca, Deus não tem dor de dente, não precisa escovar dentes, mas Deus tem dentes. Imagina um Deus banguelo, horrível, não? E Deus não é horrível, com certeza Deus é lindíssimo. Nunca, mesmo Adão, que é do belo, com certeza garboso, nunca chegou perto da beleza, com certeza física, corpórea do nosso Deus. Mas o assunto não é este, que parte, claro, porque fala em olhos e ouvidos do nosso Deus. E eu prossigo. O que importa é saber que Deus nos ouve, Deus nos vê e Deus nos ama e está sempre interessado no nosso bem e vida eterna, no seu reino após a volta do Senhor Jesus Cristo. Mais uma passagem, anote, essa aqui é muito significativa, anote. Adoração, essa é impressionante, anote. Salmo 115, versículos 1 a 6. Salmo 115, versículos 1 a 6, depois o 17. Tranquilo, repetirei para que você anote. Por enquanto, anote apenas isso. Salmo 115. Salmo 115, isso. Salmo 115, versículos 1 a 6. Folheando aqui a Bíblia. Salmo 115, de 1 a 6. Encontrei. Pouca dificuldade, mas já encontrei. Papelzinho aqui eu não percebia. Marca páginas. Salmo 115, de 1 a 6. Anotou? Parabéns, eu leio. Não a nós, Senhor. Não a nós, mas é o teu nome da glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque dizem as nações: onde está o seu Deus? O nosso Deus está nos céus, ele faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, aqui então Davi vai descer os sarrafos nos idólatras para alertá-los e não para escorraçá-los. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Os ourives, não, os artífices. Tem boca, mas não falam, mudos, não. Tem olhos, mas não veem, cegos. Tem ouvidos, mas não ouvem, surdos. Tem nariz, mas não cheiram. Que impressionante. Prossigo lendo, assim, já foi. Agora o versículo 17. O versículo 17 faz parte do assunto aqui do Salmo 115. Os mortos, porque a imagem é como um defunto humano, um ser humano morto, cadáver fértil. Porque assim como a imagem não pensa, não caminha, não fala e tal,
suas mãos não apalpam, seu nariz não cheira coisa alguma, menos mal não, porque se alguém, digamos, solta um peido perto, aí não sente o fedor, não é? Falei bobagem? Não, todo mundo faz isso, menos eu, claro. Então, assim também, a pessoa morta é como imagem idolatra. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Então a pessoa morta é como imagem, não ouve, não apalpa, não cheira, não caminha, não bate palmas, assim é o morto. A morte da pessoa é a morte cerebral, morte clínica, morte biológica, é a morte da alma. Demilson Carvalho. Você ousa dizer, parece que em nome da Bíblia, que a nossa alma é imortal? Eu não, é a Bíblia, é Deus. O salário do pecado é a morte da alma da pessoa. A pessoa é governada pela alma, pela mente, pelo cérebro. Os meus pés não caminham sozinhos, não sabem a direção, não sabem utilizar GPS, até eu não sei, quanto mais meus pés, não é? Não utilizei GPS, para mim é um pouco complicado. Eu aprenderia, mas não tive interesse. Prefiro pedir informação e tal, não é? Alguém de confiança, claro. Posto de gasolina, delegacia, o viatura da PM estacionado ali, só tomar um cafezinho, padaria. Ali eu desço e peço informação. Não confio muito em GPS, porque na cidade grande pode me conduzir a um lugar perigoso e o pessoal me metralhar, não é? Cuidar com o GPS. E essas coisas assim. Então os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem ao silêncio. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18, 4 e 20, Tiago 5, 20. Sabe que aquele que converter um pecador, que é uma pessoa, não, ser humano pecador, do erro do seu caminho, do seu pecado, não, salvará da morte uma alma. Então a alma morre, mortal, precisa ser salvo da morte pelo Cristo, pelo Salvador do pecador, mas todo mundo morre. Só que a morte eterna virá para pessoas que vivem e morrem perdidos após a segunda ressurreição, ocorrer no final dos 1000 anos do Apocalipse 20, versículos 4 a 6, e eu prossigo. Mais uma passagem, anote. Provérbios 18, versículo 15. Um pouco adiante, além dos Salmos, já encontrei, anote. Provérbios 18, versículo 15. Leio. O coração do entendido adquire o conhecimento, o ouvir do sábio o busca. Oh, maravilha! O que estou explicando é porque adquiri conhecimento, lendo, ouvindo, dialogando, debatendo, até chegar à conclusão irrefutável com a sua interpretação que tenho feito há mais de 52 anos e no rádio há mais de 38 anos, concernente aos pontos bíblicos mais interessantes, coisa maravilhosa, não? O coração do entendido, que é a mente também, não? É a mente, é a alma, é a mente, o cérebro. O coração do entendido adquire conhecimento, porque o coração, músculo, bombeador de sangue, não conhece coisa alguma, ele não sabe que existe, não sabe que a função dele é bombear, parece que 8 mil litros de sangue por dia, por hora, uma coisa assim, não? Bombeia sangue direto, maravilha. Agora, se o camarada entra em greve por tempo determinado, é parada cardíaca, enfim, ataque cardíaco, parada cardiorrespiratória, é morte, cuidado, cuidado. O coração do entendido adquire conhecimento, o ouvido do sábio o busca. Agora, esse ouvido aqui tem a ver com dois sentidos. O ouvido a partir dos pavilhões, orelhas, que a pessoa ouve, as orelhas interpretam ou apenas captam o ruído, mas não sabem o que é. No final do cérebro, quanto ao trato da audição que vai entender. Mas então esse é o primeiro sentido aqui, mas o mais profundo é o sentido do entendimento, de a pessoa de fato aceitar o entendimento e conhecer as coisas. Isso tem a ver com memorização. Memorização tem a ver com neurônios, sinapses, então tudo a ver com os neurônios e eletrização, coisa assim, coisa impressionante. Futuramente nessa série eu explicarei algo profundo sobre neurônios, para que servem. Cérebro nervoso central do cérebro, uns 80 bilhões de anos. Nunca contei, nunca vi, mas mais ou menos isso, uma estimação talvez, não? Estimativa. Leio, mais uma passagem. Provérbios 23, versículo 9. Provérbios 23, versículo 9. Anote, a hora de Bíblia. Provérbios 23, versículo 9. Alguém notou? Parabéns. Não fales ao tolo. Isso aqui é profundo demais, muito profundo. Não fales ao tolo. Tolo é o mesmo que idiota, imbecil, panaca. Realidade, é dicionário. Não fales ao tolo, pois desprezará a sabedoria das suas palavras. Isso é tão real, não é, amigo? Infelizmente, tristemente, não é, querida amiga? Você fala ao tolo fumante, cara, você não vai chamá-lo de tolo na cara, por trás ainda vai, longe dele, porque pode dar problema. Então você diz, amigo, melhor assim, não? Ou amiga, o cigarro faz mal. Eu estou sabendo. Segundo o Dr. Linus Pauling,
Cada cigarro que a pessoa fuma encurta a vida em 5 minutos. 5 minutos. Encurta a vida em 5 minutos. Eu falo, mas quem falou que eu tenho pressa para morrer? Tolo! Depois que eu ver um câncer na garganta, aí vai dar trabalho ao SUS, vai gastar dinheiro que poderia ser aplicado em outras questões. Quando a pessoa está doente, não tem culpa. Engraçado, não? O Ministério da Saúde adverte: fumar faz mal à saúde, câncer, efizema pulmonar e quanta desgraça, quantas doenças, ataque cardíaco, problemas. Você fala o tolo, o Ministério da Saúde adverte, médico, cardiologista adverte, mas é tolo, é otário, é panaca, eu estou fumando, tragando e espalhando a fumaça, vem na cara do outro um ponto de ônibus ali, a chupeta do capeta na boca. Cuidado, deixa ser tolo, amigo, para de fumar. Qual é o seu interesse em dar lucro a Souza Cruz ou qualquer outra empresa que fabrica essa desgraça que mata milhões do mundo por cânceres, milhares anualmente? Continental vai levar você em breve ao hospital. Hollywood em breve deixará você num ataúde de caixão defunto. Mau agouro, quando vier o câncer, aquele choro. Galaxi, decisão inteligente, para que amor e saúde não sente, e eu prossigo. Eu não sou melhor que pessoa alguma, sou pecador, porém nunca fumei. Fui roqueiro, cantor de rock, televisão, jovem guarda em Brasília, mas nunca fumei, mas não sou melhor do que quem fuma. Claro que não, Deus é melhor do que todos nós, eu não. Mais uma passagem, anote. Agora, Provérbios 28, essa aqui é por demais forte, mega forte, fortíssima, anote. Provérbios 28, versículo 9. Provérbios 28, versículo 9. Advertência a mim e a você. Advertência, querido povo católico romano, povo evangélico pentecostal, neopentecostal e outro tal. Advertência, é Bíblia. Isso aqui, meu amigo, não é livro de Ellen White, não é Testemunho de Jeová, Mormon, não. É Bíblia. Não é o Papa, o Padre, a Freire, o Catequista, não é Bíblia. Não é o pastor de qualquer igreja, bispo, apóstolo, não é Bíblia. Provérbios 28, versículo 9. Leio. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Alguém sabe o que é abominável? Nojento, que provoca náusea, vontade de vomitar, e a ver a pessoa vomita mesmo. Um rato morto há uma semana, como fede, horrível. Se a pessoa fica por perto, acaba vomitando. O estômago não aguenta. Então, que desvie os seus ouvidos de ouvir a lei do nosso Deus, claro. Até a sua oração será abominável. E, infelizmente, triste e drasticamente, uma grande parte do povo dito cristão desvia os seus ouvidos, ou seja, o entendimento de ouvir a lei, porque até que ouve com as orelhas, o trato da audição, mas quando essa informação chega ao cérebro pela Bíblia, ou por algum pregador fiel da verdade, como é esse programa aqui, quer saber a lei, se é no Velho Testamento, estou na graça, já era, não tem que obedecer coisa alguma no Velho Testamento, tempo da lei, sou no tempo da graça, mentira! A graça não veio do nosso Deus para abolir a lei do decálogo, especialmente os 10 mandamentos. Não, é claro que havia partes cerimoniais litúrgicas que durariam como duraram. Somente a morte do Cristo na cruz, como circuncisão, matança do cordeiro, outros animais e tal, assunto para outra ocasião. Por agora não, apenas prossigo, note mais uma passagem. Para agora é Isaías 11, versículos 4 e 7. Anote, hora de Bíblia ainda, claro. São 13 horas e 48 minutos, estou aqui em Série Goiás, meu estúdio, residência, pelo YouTube ao vivo, para Sara Brasil FM Goiânia, 93.9. Por falar em YouTube, anote o nome deste meu canal, se você decora, tudo bem, parabéns. Quando eu terminar esse programa, se inscreva no mesmo, meu canal no YouTube, porque eu estou utilizando o YouTube ao vivo para a Sara Brasil, tecnologia pela internet, não? Então aqui meio de som, computador, microfone bom, um estúdio simples, caseiro, porém é contento, não é isso? Aprovado pelas emissoras pela qual passei, na qual estou, nas quais estou, porque eu falo aqui em Goiás também, aos domingos e tal, enfim. Então anote meu canal no YouTube, porque o programa, logo ao terminar, fica postado neste canal e divulgo. A pessoa perde um programa, depois assistirá no YouTube, ouvirá, não? Anote meu canal no YouTube, é este. Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Apocalipse, aí você lê 666, não, na cabeça, o 6, número 6, tracinho, facilita, de Milson Carvalho. De Milson é escrito assim, M de mão, final N de navio, de Milson. Meu canal no YouTube, se inscreva no mesmo logo que termine esse programa. Apocalipse 666, de Milson Carvalho, e divulga Ramundo a todo mundo. Amigos e amigos, já que você não tem inimigo, eu também não, graças ao nosso bondoso Deus.
Enfim, mais uma passagem, anote. Já falei, não? Só que não li. Anote. Isaías 11, versículos 4. Não, essa já foi, não é? E agora? Sim, agora é Jeremias. Agora é Jeremias. Será que eu li Isaías? Agora já foi, tudo bem. Mesmo sentido. Se eu li, tudo bem. Se não li, também. Enfim. Quer dizer, se não li, não tudo bem, mas fazer o quê? De qualquer forma, eu tenho aqui as anotações. Anote a próxima. Jeremias. Isso. Não, tem que ser Isaías, de fato. Isaías 11, 4 e 7. Isaías veio antes de Jeremias, não? Se eu li, eu já perceberei. E você também, porque se está me ouvindo com as suas orelhas, trata a audição e juntamente comigo entenderá, não? Então, folheando aqui a Bíblia, desculpe, mas tudo bem, isso acontece. Isaías 11, cadê você, Isaías? Em hebraico, Yeshayahu. Isaías 11, versículos 4 e 7. Isaías 11, 4 e 7. De fato, eu não havia lido. Agora sim. Ele se deleitará no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Versículo 11. Naquele dia, o Senhor tornará a estender. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez os restantes do seu povo que restarem da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, etc. Eu não sei bem porque anotei esse versículo, mas já foi. Conforme minha consciência fica tranquila. Anote. Próxima passagem, agora sim, próxima passagem. Saindo do chamado Velho Testamento, embora erroneamente, por enquanto fazer o quê? Na outra ocasião sim, explicarei isso. Partindo para Mateus. Mateus 11, versículo 15. Anote, aula de Bíblia. Mateus 11, versículo 15. Mateus capítulo 11, versículo 15. Encontrei. Anote, mais uma chance, anote. Mateus 11, versículo 15. Alguém anotou? Parabéns. Levando a sério mais uma aula de Bíblia, então eu posso ler. Mateus 11, versículo 15. Mateus 11, 15. Aqui está. Dizendo o Senhor Jesus Cristo: quem tem ouvido? Eu tenho. Você tem amigo? Você tem amigo? Claro, senão não estarei me ouvindo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui se fala em ouvidos no sentido duplo. O trata a audição a partir das orelhas ou pavilhões, cóclea, tímpano e tal, até chegar à parte cerebral lá no fundo do cérebro, que entende o que se ouve, interpreta o ruído que se ouve. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Com entendimento, ouça a palavra do nosso Deus. A palavra do nosso Deus, ouvir, sentir de aquecer, de entender e praticar, de obedecer essa realidade. Há quem ouve, conhece a fundo, até prega, mas não obedece. Mais uma passagem, anote. Mais uma passagem. Agora, Atos capítulo 3, capítulo 3, 37, 38 e 41. Anote. Atos dos Apóstolos, evidentemente, Atos capítulo 3. Eu não coloquei o papelzinho. Marca página, então dificulta um pouco, mas não tanto. Já encontrei. Mais uma chance, anote, ainda hora de Bíblia. Atos capítulo 3, 37, 38 e 41. Atos 3, 37, 38 e 41. Notou? Parabéns, inicio a leitura. Tem um erro aqui, porque não há mais de 30 versículos em Atos 3. Mas eu encontro aqui que eu tenho marcação a caneta e dará tudo certo. Mas certeza que Atos 3, puxa vida. É a passagem onde se fala que Pedro fez a pregação. Ele pregou em Atos 2, não é? Não estou errado. Desculpe. Não é Atos 3, é Atos 2. Agora sim. Calma de meus cavalos. Que coisa, rapaz? Se emende. Agora sim, desculpe. Anote. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Agora sim. 37. A quanto?
37, 38 e 41. Atos 2, 37, 38 e 41. Agora sim, desculpe. Ouvindo eles isso, ouviram com o quê? O todo trata a audição, desde orelhas. Ouvindo eles isso, afligiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? 38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. 41. Os que de bom grado receberam, noutra versão bíblica, se ouviram, receberam a palavra, foram batizados naquele dia. Acrescentaram-se à igreja quase 3.000 almas, almas que ouviam, a alma que ouve ou surda. Sim, porque existem doenças da alma e do cérebro, provocam a cegueira, a surdez, a loucura, a esquizofrenia, doenças do sistema nervoso central. Não te explicarei um pouco sobre isso, agora não, apenas prossigo. Mais uma passagem. Apocalipse 1, versículos 1 a 3. Apocalipse 1, versículos 1 a 3. Resumindo, bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê, aquele que guarda as palavras do Apocalipse ou da Bíblia, sem dúvida, por tabela. Então, ouvir, entender, ler na Bíblia de fato com os olhos, e entender e obedecer o Apocalipse, qualquer outra parte bíblica, especialmente o decálogo, os 10 mandamentos. E agora, Apocalipse 2, versículo 7. Apocalipse 2, versículo 7. E você vai encontrar isso em todas as 7 cartas e em outra parte do Apocalipse, quando Cristo diz. Para agora basta Apocalipse 2, versículo 7. Dizendo Cristo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, Hebreus 3, versículo 7. Resume tudo isso que acabei de explicar nessa mini aula de Bíblia sobre o trato da audição, que tem a ver com a nossa alma, o cérebro. Anote, Hebreus 3, versículo 7. Hoje, ontem já foi, amanhã virá, talvez não para mim, talvez não para você, tomara que sim. Amanhã, depois de manhã, e mais 10, 30, 200 anos e tal. Hebreus 3, 7. Hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz de quem? Do Espírito Santo. Não endureçais o vosso coração, seja a mente. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Cristo. Vamos ouvir a Deus. Deus não fala pela natureza, Deus não fala por céu, terra e mar, as flores, sorriso da criança. Deus não fala, enfim, por intermédio dos seres humanos, pessoas tão lindas, mesmo pessoa feia como eu, não é? Mas um servo nosso Deus, é imagem, semelhança de Deus, menos a feiura, Deus não é feio, mas o importante é o caráter, não? Vamos ouvir a Deus pela Bíblia, ouvir o Espírito Santo, nos entregar ele diariamente para a salvação, a vida eterna, que maravilha, não? Deus seja louvado. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus
na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus. Anote o meu WhatsApp, diga-me onde você está me ouvindo, em Goiânia, em qual bairro, em outra cidade e tal. Anote meu WhatsApp, que é público, torne-se meu contato. DDD 62 62, números são 9966 0611. Meu WhatsApp, DDD 62 9966 0611. Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família.